Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 9. Cainã e Malaleel. Cainã assumiu na presença do pai Enos o serviço da Caverna dos Tesouros. Cainã era um homem honrado e prudente, conduziu os filhos do seu povo no temor do Pai do céu, e cumpriu todas as recomendações do seu pai Enos. Cainã viveu 920 anos, depois adoeceu de morte. Então chegaram junto de Cainã todos os patriarcas, seu filho Massuanos, no segundo dia de Nisã, na hora terça, quando Noé contava 34 anos. O seu primogênito Jared embalsamou-o e sepultou-o na caverna dos tesouros. Foi pranteado por 40 dias. Então Jared assumiu o serviço do pai. Jared era um homem íntegro e perfeito em todas as virtudes, constantemente voltado para a oração, tanto de dia quanto de noite. Por causa da sua excelente direção do povo, o pai deu-lhe uma vida mais longa do que a dos seus antecessores. Aos 500 anos de Jared, os descendentes de Sete quebraram o juramento com que os seus pais os adjuraram, e começaram a descer da montanha para os lugares da maldade dos filhos do assassino Crono, os descendentes de Caim. Assim deu-se a queda dos filhos de Set, com filhos de Caim e juntos com a terça parte caída. Quando Jared havia completado 40 anos, encerrava-se o primeiro milênio, que abrangia de Adão até Jared. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 10. Deterioração da humanidade. Naqueles dias surgiram os cúmplices do pecado e os discípulos de Satanás. Este era o seu mestre e introduziu-se no filhos de Set, habitou neles, e neles espalhou os efeitos do erro, pelos quais se operou a queda dos filhos de Set. Jubal e Tubal-Caim, dois irmãos e filhos de Lamesh, o cego, o que havia matado Caim, praticavam toda espécie de música. Jubal construiu flautas, citaras e pífaros. E os demônios introduziram-se no filhos de Set, e ali se instalaram e fizeram moradia nos corpos dos descendentes de Set. Quando eram sopradas, as flautas davam voz aos demônios, e quando os filhos de Set e Caim tangiam as cítaras, os demônios cantavam. E Tubal-Caim construiu símbolos, matracas e tambores. E assim recrudescia a depravação dos filhos de Caim, bem como a sua devassidão, e de outra coisa não se ocupavam a não ser da luxúria. Os filhos de Set unidos com filhos de Caim, em contrapartida reinava o comer, o beber, a intemperança, a bebedeira, a dança, a cantoria, a risota demoníaca e as gargalhadas que davam prazer ao diabo, bem como o vozerio insano dos homens guinchando atrás das mulheres e mulheres guinchando atrás de homens.
Assim os caídos, se alegrava-se sobremaneira Satanás, por ter encontrado a maneira de espalhar os efeitos da desordem. Por meio disso conseguiu atrair os filhos de Sete para baixo da montanha. Enquanto que lá no alto os filhos de Sete serviam o Pai, em contraste com aquela horda de decaídos, e eram amados pelo Pai, honrados pelos anjos e chamados filhos da promessa. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 11. Cainitas e Setitas depravados. E reinava impudicícia entre os filhos de Caim. As mulheres corriam atrás dos homens e os homens atrás das mulheres sem a menor vergonha e misturavam-se numa orgia selvagem, praticavam a fornicação abertamente, sem pudor algum. 2, até 3 homens caíam em cima de uma mulher. E da mesma forma as mulheres corriam atrás dos homens, pois lá naquele lugar, estavam reunidos todos os demônios. Gostava de fazer práticas de orgias. Os espíritos impuros imundos meteram-se dentro dos filhos de Caim e Set, e as mais velhos entre elas eles eram ainda mais assanhadas que as jovens. Os pais os filhos conspurcavam suas mães e suas irmãs, os filhos não reconheciam os seus pais, e os pais não distinguiam os seus filhos. Pai e mãe tinham práticas sexuais com os filhos e incluído práticas sexuais com os animais. Satanás tornou-se o chefe dessa antroposofia. Antroposofia. A antroposofia ou antroposofia é uma doutrina filosófica e mística fundada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Segundo Steiner, a antroposofia é a ciência espiritual. Ela a apresenta como um caminho em busca da verdade que preenche o abismo historicamente criado desde a escolástica entre fé e ciência. Sopravam as flautas em meio ao vozerio, tocavam a cítara sob o influxo dos demônios, percutiam os tambores e as matracas, em colaboração com os espíritos maus imundos. E o ruído das gargalhadas elevava-se nos ares, e foi ouvido no alto da montanha sagrada. Quando os filhos de Set escutaram aquele poderoso vozerio e aquelas gargalhadas, vindos do campo dos filhos de Caim, dentre eles, homens e mulheres fortes e vigorosos, reuniram-se e tomaram a resolução de descer até a área dos filhos de Caim. Jared, ao ter conhecimento dessa decisão, ficou grandemente perturbado e esconjurou-os dizendo: adjuro-vos, pelo sangue inocente de Abel, a que nenhum de vós desça desta montanha sagrada.
Lembrai-vos dos juramentos aos quais nós ligaram os nossos pais Set, Enos, Cainã e Malaleel. Então Enoque também dirigiu-lhes a palavra: ouvi, ó filhos de Set. Todo aquele que transgredir a ordem de Jared e violar os juramentos dos nossos pais, descendo desta montanha, vai ficar a marca no interior as práticas dos filhos de Caim com os caídos. Mas os filhos de Set não quiseram ouvir nem a ordem de Jared, nem as palavras de Enoque, mas tiveram a audácia de desobedecer ao mandamento. Dessa forma, mais de 100 homens e mulheres, varonis e fortes, desceram da montanha. Lá embaixo viram as filhas e filhos de Caim, que eram de bonita e bonitos de aparência, e que descobriam as suas vergonhas sem o mínimo pudor. Então os filhos de Set atiraram-se à perdição, por meio da fornicação com os filhos de Caim. Mas depois disso pretendiam ainda voltar à montanha sagrada, apesar de decaídos e por terem abandonado o mandamento do Pai do céu. Nesse momento, porém, diante de seus olhos, os rochedos do monte sagrado revestiram-se de fogo. Depois de se haverem conspurcado com a imundícia da luxúria, o Pai não permitiu mais que voltassem ao lugar sagrado. E uma vez mais, muitos outros tiveram o atrevimento de seguir-lhes o exemplo, e desceram a montanha, também muitos caíram. Adão era conhecido lá no paraíso como Arcanjo Miguel. E criou o Pai e o homem à sua imagem, a imagem do Pai o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27-28. Miguel, o arcanjo do Pai, soará a sua trombeta e Miguel reunirá seus exércitos e batalhará contra Satanás.
segundo o relato do livro sagrado Alcorão. Alá, Adão e os anjos são Shamou-me. O Alcorão tem muito a dizer sobre a relação entre Alá, Adão, os anjos e Satanás. De fato, algumas coisas que o Alcorão diz sobre essas pessoas ou entidades erguem uma série de perguntas e comentários. Este é especificamente o caso está no livro Sura 2:30 a 38. Segundo, Alá ensina Adão em segredo nomes não especificados para silenciar os anjos que se queixam contra o homem. Não foi injusto Alá ensinar a Adão esses nomes e depois continuar desafiando os anjos a fazerem o mesmo? Alá precisa usar de fraude e mentiras para se garantir contra as acusações apresentadas contra Adão pelos anjos, acusações que se demonstraram estar corretas? Não está óbvio Adão seria tão ignorante quanto os anjos a respeito dessas coisas se Alá não o tivesse ensinado? Que tipo de defesa é essa tendo em vista que Adão apenas soube esses nomes porque Alá os ensinou a ele, ao passo que os anjos eram ignorantes apenas porque Alá não os ensinou essas coisas? Terceiro, após usar de fraude para silenciar os anjos, Alá continua e ordena que os anjos adorem os homens. Essa ordem para adorar obviamente foi o resultado de o homem ter sido melhor que eles ao dizer o nome das coisas que Alá o ensinou pessoalmente. Por isso precisamos perguntar, por que fazer os anjos adorar Adão por ter sido capaz de dizer o nome das coisas que eles não sabiam se o homem apenas sabia porque Alá os ensinou a ele? E porque Alá está ordenando que eles se prostrem diante de Adão, uma criatura, se isso é absolutamente proibido no Islã? Se argumentarem que a prostração significava respeito e não adoração, então por que esse ato é hoje proibido no Islã? Está óbvio e o Alá, diferentemente do Deus da Bíblia, está sempre mudando seus mandamentos e ideias ao passar do tempo.